E aí, povo estudioso, hoje o Sou Mais Humana está aqui num modelo diferente, porque a gente vai falar numa videoaula. É... eu espero muito que o áudio fique bom, porque na verdade estou gravando do meu computador, porque meu celular não tinha memória o suficiente, e aí por uma questão de emergência, de praticidade, eu optei pelo computador. Então vou falar um pouco próximo dele, eu podia estar um pouquinho mais distante, talvez esteticamente ficasse melhor, mas é só mesmo por uma questão de tentar manter a qualidade do áudio, né, da nossa aula. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito da Revolução Industrial. Então todo mundo tem a aula, consegue acompanhar, tá aqui o vídeo, quer dizer, tá aqui aqui a aula Revolução Industrial, ó, sou mais humanas, tá? E aí todo mundo tem, eu mandei por e-mail, tem no grupo, todo mundo tem a aula. E aí é só acompanhar pelos slides, né? Aqui vocês vão ver, vão conseguir identificar, mas não vai ter tanta qualidade assim na imagem. De vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, não é nada demais não, nem é cola, nem nada do gênero. É o controle remoto para que eu possa passar os slides, né? E aí tive que salvar tudo em JPEG para conseguir colocar aqui na televisão. Mas o importante é que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, a gente está num momento excepcional. Ah, antes que eu esqueça, porque sempre tem que ter na minha aula aquele momento, hashtag fica a dica, eu trouxe, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou pra cá, vai demorar um pouquinho para me familiarizar, mas essa é a revista de atualidade do Enem. Tá muito bacana, gente, porque ela traz os textos. Na verdade, não se trata apenas de indicar quais são os temas, mas é um material para leitura, um material que vale muito a pena ter, né? A revista está fácil de ser encontrada. Alguns temas a gente já discutiu em história, outros eu sei que vocês já trabalharam com Daisy, mas aqui, por exemplo, fala a respeito dos direitos da mulher, de racismo, igualdade de gênero, a própria questão do Donald Trump e tem muita coisa aqui que a gente já conseguiu ver nas nossas aulas e tem outras coisas que, né, fatalmente, a gente não consegue abarcar tudo, mas é importante, vale a pena, fica aqui a dica para vocês comprarem a revista, né, o Super Guia Enem de atualidades, tá bom? E tem, como eu falei para vocês, os textos, vejam que eu ainda não sou blogueira, mas está aqui o material todo, gente, tem gráficos, tem questões relacionadas ao meio ambiente, é, a questão do impeachment, temos aqui participação das mulheres, né, dentro da questão política, aqui o Atlas de Violência de 2017, se vocês se lembrarem, a gente trabalhou em sala de aula esse Atlas, né, nós trabalhamos com alguns infográficos, então vale a pena comprar a revista, tá boa, tem texto e vai ajudar no Enem. É melhor a gente sempre pecar por excesso, estudar mais do que pecar, né, por falta. Pronto? Então vamos lá, gente. Para a gente falar, na verdade, de Revolução Industrial, a gente começa com os chamados antecedentes. Porque a gente precisa entender como é que foi que a Inglaterra, eu estou aqui, nossa, me cortando, estou incomodada. Como é que foi que a Inglaterra ela conseguiu ser a primeira nação a ver a Revolução Industrial, né, se industrializar. Se a gente usasse a lógica, a gente pensaria muito mais em Portugal e Espanha, já que foram pioneiras, né, foram nações pioneiras na expansão marítima, a própria adoção do mercantilismo, o sistema colonial, etc. Né? Mas, na verdade, a Inglaterra ela tem uma grande característica favorável. Ela, no século XVII, ela vive as chamadas revoluções inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que acabam com o absolutismo monárquico, que coloca a burguesia no poder e que institui e faz da Inglaterra uma monarquia parlamentarista constitucional que dura até os dias de hoje. Então isso permitiu que a burguesia ela chegasse ao poder e ela implementasse um modelo político e econômico que permitiu que o Estado inglês acumulasse capital e acumulando capital pudesse participar da Revolução Industrial. Vamos lembrar que quando a gente fala de mercantilismo, a gente, na verdade, o mercantilismo é um sistema, né? Que está dentro de um modo de produção que é o próprio capitalismo.
E o mercantilismo, ele em alguns países, né, ele vai ser chamado de bulionismo, ele pode cobertismo, quando a gente fala na França. Então, em alguns países ele vai variando, mas em essência é a mesma coisa. E a base do mercantilismo, a gente sabe, né, que é ter uma balança de comércio favorável. Para o mercantilismo também é muito importante que a gente garanta o acúmulo de riquezas, né, uma política de metalismo. Então, balança de comércio favorável, metalismo, a própria adoção do sistema colonial, exclusivo colonial. Então, a grande lógica, tarifas protecionistas, né? Então, a grande lógica do mercantilismo era permitir que a nação ela acumulasse riquezas. E naquela época, acumular riqueza era basicamente assumir uma política metalista. Então é aí que a Inglaterra ela vai conseguir acumular a riqueza necessária para fazer a Revolução Industrial, contando aí com o apoio de uma classe que é a burguesia, extremamente interessada em fazer com que o seu projeto liberal chegasse ao poder. Tá? Vou passar aqui o slide. Vamos entender agora um pouquinho desse pioneirismo inglês, como aparece aqui para vocês, né? A gente, primeiro que a Inglaterra, graças ao mercantilismo, ela faz uma consolidação desse sistema capitalista, né? Do acúmulo de riquezas. Depois, quando a gente fala a respeito desse pioneirismo inglês, né? Do acúmulo de capital, a gente tem que lembrar que a Inglaterra ela reunia as condições mais favoráveis para que ela pudesse se industrializar. Então a Inglaterra, ela tinha mão de obra barata e abundante, que veio principalmente da política de cercamentos adotada pelo governo, né, que expulsa o homem do campo em direção à cidade, e quando ele chega na cidade, ele aceita qualquer tipo de trabalho, porque ele não vai passar fome, né, ele não vai ficar completamente abandonado. Então eles conseguem formar uma mão de obra e um exército de reserva. Segundo, a Inglaterra, ela também tem, além de mão de obra, ela tem matéria-prima. Ela tanto vai ter o carvão, que era fundamental, como ela vai ter algodão e lã. Então ela possui matéria-prima, tem mão de obra, tem matéria-prima, ela tem mercado consumidor interno e externo para o que ela vai produzir, porque também não adiantava se industrializar se não houvesse mercado consumidor para os produtos industrializados, e não é à toa que a Inglaterra ela vai se industrializar adotando primeiro a produção de algodão, de tecidos, é uma indústria têxtil. Depois ela vai produzir produtos, gêneros de utilidades domésticas, aquelas coisas que as pessoas tinham vontade de ter para facilitar a vida e que não encontravam. Veja que a gente está no século XXI e a gente tem uma Polishop da vida, né? E você que é o Master Grill, George Foreman, sei lá, eu mais o que, a escova, Rival. Eu gosto dos nomes, os nomes são todos assim, bem. Né? Rival Star, é tudo muito. Mas são coisas do dia a dia, né? O robozinho é maravilhoso. Você pega o robozinho, bota na casa, o robozinho está limpando tudo. O robozinho só não é perfeito, gente. Parece um disco voador. Ele só não é perfeito porque ele ainda não passa pano. Porque se ele passasse pano, ele ia ser. A gente trocava o marido pelo robozinho. De tão fantástico que é o robozinho para limpar as coisas. Mas tudo isso que é do dia a dia, que facilita a nossa vida, a gente sempre se sente seduzida. As pessoas têm vontade, elas querem a praticidade. Então, na Revolução Industrial, além da indústria têxtil, a Inglaterra ela vai buscar esse mercado, que é o mercado de desejo generalizado. A França, ao contrário, ela vai migrar para o mercado de luxo, que é mais restrito, que você não consegue ter uma inserção tão grande. Então, Inglaterra, coisa horrível. A Inglaterra ela tem mercado consumidor, ela tem matéria-prima, ela tem mão de obra em abundância, ela tem uma classe disposta a investir na Revolução Industrial, que é a burguesia. A burguesia tem dinheiro e ela tem disposição para investir, tá? Para investir inclusive em tecnologia para que a Revolução Industrial ela pudesse acontecer, tá? A Inglaterra, ela tinha a maior frota, a maior marinha de guerra e mercante do mundo. Então ela tinha como escoar a produção, ela vai escoar essa produção interna e externamente. Então ela tinha conseguido ali todas as condições que eram favoráveis para o processo de industrialização. Então vocês podem observar, eu vou ter que virar, gente.
Vocês podem observar aqui no slide, né? A exploração colonial, política de cercamento, os corsários, os tratados com o Brasil, por exemplo, que facilitou, como o Tratado de Methuen, mão de obra, matéria-prima, uma burguesia disposta a investir, o fato de que a Inglaterra adotou uma monarquia parlamentarista, acabando pondo fim ao absolutismo monárquico. Havia também, além da burguesia, uma nobreza burguesada. O que a gente fala de nobreza burguesada? É aquela nobreza com uma mentalidade de característica mais burguesa, né? De mentalidade mais liberal, e que vai enxergar na Revolução Industrial uma grande possibilidade de manter seu poder econômico. Então a Inglaterra ela sai à frente por esses motivos, né? Agora, como tudo, existem as consequências, né? E uma das consequências da Revolução Industrial é o êxodo rural. Então, com a política de cercamentos, quem vivia no campo é expulso para a cidade. E aí a gente começa a ter um desenvolvimento de uma vida urbana. Só que vamos lembrar que isso não foi planejado, as cidades não estavam prontas, entendeu? Não havia moradia, saneamento básico. Então esse êxodo rural, ele tem um custo, não se trata apenas de um custo financeiro, porque agora você tem uma cidade que está inchando, mas de um custo social muito grande. Então, isso vai significar, primeiro, que você aumenta a criminalidade, a marginalidade, a prostituição aqui, sobretudo como um complemento à renda, a alcoolemia, né? O alcoolismo cresce muito porque esse trabalhador, o que ele ganha é uma miséria, ele não consegue sustentar. Então o álcool muitas vezes, como ele é um depressor do sistema nervoso central, ele anestesia, então ele é uma fuga, e o indivíduo que bebe normalmente não costuma comer, né? Porque ele tem esse efeito de quase um anestésico mesmo, né? A gente tem trabalho infantil, as crianças que eram utilizadas para limpar as máquinas, né? As crianças, a mortalidade infantil era absurda, era altíssima. Mão de obra feminina, as mulheres trabalhavam exatamente na mesma quantidade que os homens, só que recebiam metade daquilo que os homens recebiam. Por isso que muitos homens, a gente vai ter um desemprego masculino grande, porque muitas empresas optam pela utilização da mão de obra feminina, porque ela era mais barata e desempenhava a mesma função dos homens. Então, isso tudo, gente, acabou facilitando e favorecendo a Revolução Industrial, mas com esses aspectos que são negativos. De um lado, você consegue uma mão de obra barata, que faz com que a margem de lucro do empresário cresça muito, mas isso tem uma contrapartida, um aspecto muito negativo, que é o fato de que o Estado ele é omisso e a gente tem aí os trabalhadores completamente abandonados. Então eu coloquei para vocês inchaço urbano, crescimento desordenado, moradias precárias, coloquei ainda também os problemas sociais, criminalidade, violência urbana, violência simbólica, que é extremamente perversa, né? Porque ela vai tirando a dignidade do indivíduo, são as ofensas. Uma coisa que também é importante falar, a quantidade de estupros eram enormes nessa época. Você não tinha uma determinação da jornada de trabalho, então cada empresa, cada fábrica fazia a sua jornada de trabalho. Então o indivíduo trabalhava 14, 16 horas por dia para ganhar uma miséria. O ambiente da fábrica era um ambiente insalubre, propenso à proliferação de doenças. Então a fábrica ela é úmida, ela é suja. Então a tuberculose foi uma doença que causou muitas mortes nessa época. As pessoas estavam malnutridas, as pessoas estavam sempre com sono, extremamente cansadas, né? Exauridas, para usar uma expressão mais precisa para isso, né? O alcoolismo, eu já falei, o trabalho infantil, o uso de estimulantes. Botei ali entre parênteses o café como um exemplo de estimulante, muito embora a gente saiba que o café vai entrar mais para frente, mas foi só para lembrar a vocês como o trabalhador, como ele tinha pouquíssimas horas de sono por dia, ele acabava buscando ingerir algumas bebidas para tentar ficar mais alerta, né, para espantar um pouco
o sono, né? A prostituição, que eu já falei para vocês também, são consequências gravíssimas da Revolução Industrial. A gente vai ter uma nova divisão social. Nesse momento, a gente vê claramente duas classes sociais que são antagônicas. De um lado, você tem a burguesia, que é a classe detentora dos meios de produção, né? É quem tem o capital, é quem é dona da fábrica. E do outro lado, a gente passa a ter o proletário, aquele indivíduo que vende a sua força de trabalho em troca de uma remuneração para se sustentar. Então ele está à mercê do dono do capital. Ele é dono apenas da sua própria força de trabalho. Que dentro de um sistema de um Estado omisso, porque não tem salário mínimo, não tem uma jornada mínima de trabalho, o trabalhador está morrendo, ele está completamente abandonado, entregue aos interesses do capital, aos interesses do empresário. Então esse indivíduo, ele está sozinho. A própria palavra, né, proletariado, proletário, né, que só conta com a própria prole, ele só conta com ele mesmo. Então ele vende a força dele de trabalho em troca de uma remuneração irrisória, patética, né, ínfima, que não dava para que ele pudesse sustentar. Daí porque a família inteira tinha que trabalhar, porque o proletário também tem isso, a origem do termo também tem isso. Porque se não fosse o trabalho da prole, né, a mulher, o marido, os filhos, algumas fábricas já pegavam crianças a partir de 4, 5 anos, se ele não pudesse contar com a própria prole, ele não conseguia nem o mínimo do mínimo ele não conseguiria, porque o salário realmente, se a gente pode chamar de salário, né, o pagamento que era feito, a remuneração era irrisória realmente. E aí, gente, nesse antagonismo, que Karl Marx vai chamar de luta de classes, né, você vai ter aí de um lado a burguesia, que é dona dos meios de produção, que é dona da capital, e o proletariado, que é o indivíduo que vai vender sua força de trabalho, um choque. E a existência de uma grande perversão desse sistema, que é a mais-valia. Porque a mais-valia, ela é justamente aquilo que o trabalhador, ele produz, ele trabalha, mas ele não é remunerado por tudo aquilo que ele produziu, que ele trabalhou. Então a mais-valia, ela é o lucro do lucro, né? É uma gordura, um excesso que vai existir, do qual o trabalhador, ele é responsável pela produção daquele capital, mas ele não recebe esse capital. Vai virar o lucro do patrão. Então o trabalhador, ele vai ficar constantemente explorado. Coloquei aqui no slide para vocês, eu preciso virar, gente, para conseguir enxergar. Na mais-valia, eu digo, salário inferior ao trabalho produzido. Nunca o trabalhador vai receber, de fato, como salário, um valor adequado àquilo que ele produziu, nem ao tempo que ele empregou se dedicando a fazer aquilo, nem tampouco pelo valor daquilo que ele produz. A Revolução Industrial, ela também tem um impacto no meio ambiente muito grande. A gente tem textos, por exemplo, do Friedrich Engels, quando ele fala a respeito das cidades inglesas durante a fase da Revolução Industrial. Né? Poluição, destruição, você tem um impacto ambiental muito grande a partir da Revolução Industrial, que a gente percebe, já existia naquela época, continua existindo até os dias de hoje, né? E nos falta também políticas para minimizar esses impactos ambientais e também políticas para adotar meios de produção, né, que poluam menos, que desgastem menos. O tema do meio ambiente é sempre um tema que está em pauta, que a gente precisa ficar atento, né? Eu coloquei para vocês também aqui as transformações técnicas. Então, durante a primeira fase da Revolução Industrial, a gente tem um processo de transformação de um trabalho, né, que é um trabalho, inicialmente, ele é artesanal, depois ele vai se transformar em uma manufatura, porque o trabalhador, ele já, né, a utilização das mãos, mas também já com uma gama de trabalhadores. E por último, a gente chega nesse trabalho maquinofaturado, né, que é a indústria propriamente dita. Aqui nessa imagem, a gente vai ver aqui oh meu Deus, como é difícil me situar. Aqui. A imagem está aqui, gente, vocês estão vendo a imagem. Aqui na imagem a gente tem justamente a presença das crianças. Eu quero indicar para vocês também um filme chamado Dance, Um Grito de Justiça, que é baseado numa história real. Muito bom para a gente falar, entender os impactos da Revolução Industrial.
Depois eu coloquei aqui para vocês todas as transformações técnicas, né? A partir, sobretudo, da segunda fase da Revolução Industrial. Coloquei aqui para vocês a questão do capitalismo, que passa a ser monopolista e financeiro. Desde já trabalhou isso com vocês com toda certeza. A indústria metalúrgica, a indústria petroquímica. E aí, falando em indústria petroquímica, a gente está no momento, né, de greve dos caminhoneiros, da ausência do preço, né, atrelado ao mercado internacional, ao dólar, às altas. A gente tem, né, a gente não consegue mais sair de casa, todo mundo com carro na reserva, que é o meu caso, por exemplo, e de Daisy. Aqui a gente tem que ser o projeto Voo de Bike, né? É bom que não polui o meio ambiente. Mas a produção em massa, né? Eletricidade, tecnologia, transportes. Então, as transformações técnicas, e são transformações técnicas que a gente não consegue separar das transformações de natureza econômica, social e também política. Porque a indústria, ela tem esse aspecto, né, multi... ai, que termo que me fugiu a mente agora, mas seria multifacetado. Ela não se trata apenas de produzir. Junto com essa produção, nós temos uma série de outros elementos que estão atrelados, né? Aqui a imagem, que é referente à segunda fase da Revolução Industrial, do gênio que foi o Chaplin, quando ele faz o Tempos Modernos, em que ele vai discutir também a rotina da fábrica. Ele vai abordar uma coisa que também o Karl Marx ele falava a respeito do looping do proletariado, da coisificação do homem, né? Desse homem que vai perdendo a sua essência, quer dizer, ele passa por um processo de transformação porque é um sistema que quer embrutecê-lo, desumanizá-lo. Isso é algo extremamente grave, é um filme extremamente atual também, né? As transformações técnicas, hoje a gente discute também aspectos éticos no que diz respeito à própria Revolução Industrial, né? Tem um filme chamado Inteligência Artificial, que traz uma discussão que também é muito, muito, muito interessante. O Eu, Robô, que é baseado num livro do cara que escreve no início do século XX, um russo, né, o Isaac Asimov, se não me falha a memória. Eu li, mas tem um filme também, então essas transformações técnicas, a inserção disso no nosso dia a dia, os impactos também no trabalho, porque a gente sabe que a industrialização é um caminho sem volta, mas e a questão do desemprego, né? Tanta coisa que já é feita pela máquina. Há uma discussão hoje se nós nos tornaremos obsoletos, enfim. É sempre uma discussão pertinente, muito embora eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os alarmismos. Eu acho que tudo é preciso que você faça uma leitura atenta, é preciso que você mergulhe nos temas que devem ser abordados, que é para a gente também não ficar ou completamente alienado ou pirado, né? Eu acho que temos que buscar um certo bom senso, tá? Aí a próxima aula vai ser sobre iluminismo, mas eu vou parar agora, porque senão eu não consigo enviar essa aula depois, tá? Eu espero que tenha funcionado, gente. Foi uma situação excepcional, né? Povo estudioso, lindo de meu coração. Então eu vou parar por aqui. Beijo, tchau. Meu nome é Fui. Agora tem que dar pausa.